acabaram de ser apresentados como donos de uma audiência que seriam, na verdade, 10 milhões de alunos. Vocês consideram a sua audiência como alunos? Ou seja, vocês se consideram professores? Não. Em coro, né? Não. Não. O que a gente faz é muito parecido com o que um avô faria com um neto, sabe? Ou que um pai faria com um filho. É uma coisa muito mais como se fosse dentro da família, né? Esse tipo de conhecimento que você puxa no canto, explica, faz no final de semana. No Manual do Mundo a gente sempre quis que as pessoas se interessassem pelas coisas, fossem mais curiosas. E desde o começo que elas fizessem as coisas sozinhas, né? Que elas pudessem construir coisas, arrumar coisas em casa. Foi bem nesse... A gente cresceu assim e acabou até naturalmente enveredando para um caminho que ensinava mais ciência. Mas a gente sempre se enxergou ensinando para um colega, ensinando para um... Tanto que a gente se autodenomina como um canal de entretenimento educativo e não como um canal de educação. Porque o nosso foco é entretenimento mesmo. Mas, ao mesmo tempo, e isso é incontornável, vocês falam lá, porque, para quem não sabe, eles ensinam, né, na maioria dos vídeos, a criar coisas, né, como elementos da química, física e por aí vai. Então, quer dizer, vocês têm que transitar nesses campos, física, química, matemática, tudo, biologia, tem de tudo lá. Como é que vocês se treinam para isso, para não falar alguma besteira lá, né? A gente estuda pra caramba. A gente estuda muito. A gente também toma cuidado de estudar 100 e falar 10. Então, o que a gente estuda é muito maior do que a gente fala, só que a gente tem certeza absoluta. E, ao longo do tempo, a gente também criou uma rede de amigos, de professores e cientistas, e a gente recorre no momento em que precisa. E a gente também tem no Manual do Mundo, faz alguns anos, um físico trabalhando com a gente lá dentro. Então, ele ajuda bastante a gente, que o maior conteúdo do Manual do Mundo é geralmente ligado à física. Então, ele tira todas as dúvidas e mostra coisas novas. Então, a gente sempre tentou se calçar muito bem para não ter esse tipo de problema. E as pessoas têm a falsa impressão de que a gente, na hora de decidir o que vai fazer no vídeo, que a gente parte do que a pessoa vai aprender, né? Do que a pessoa que está assistindo vai aprender. E, na verdade, é o contrário. A gente vê o que a gente quer ensinar a fazer um balão que vai voar. Aí disso que a gente tira a física, ou a biologia, ou a química. E não o contrário. A gente não tira o conceito da escola primeiro. Então, a gente não tem os parâmetros curriculares do Manual do Mundo. Pelo contrário, a gente pensa no que seria legal de ensinar, que as pessoas vão conseguir fazer em casa, ou que elas vão se interessar de ver. E aí, em cima daquilo, a gente vê ali algum veio de exploração que possa ensinar alguma coisa. Agora, há pouco vocês comentaram comigo, que vocês têm uma audiência grande de professores. Qual é a relação com esses professores e eles usam esse material durante a aula? Como é esse relacionamento? Eles gostam do trabalho de vocês ou eles acham que vocês estão entrando no campo deles? Assim? Não, acho que no geral, se eles não gostam, eles não falam para a gente, né? Porque os que falam normalmente gostam. Eles usam muito, porque o Manual do Mundo tem muita coisa fácil de fazer com pouco recurso. E também tem muita coisa perigosa de fazer, que não é para fazer em casa, que é melhor mostrar no vídeo, que nem na escola não vai dar para fazer. Então, eu tenho uma coleção de fotos que eu estou fazendo agora, os alunos tiram foto do professor passando o vídeo dentro da classe. Então, geralmente, sai aquela foto com um monte de cabeça virada para o Data Show, mostrando o nosso vídeo. Então, acho que a relação é principalmente essa. Os professores escrevem muito sugerindo coisa, né, para a gente fazer, dão muita ideia. Por exemplo, você lembra de uma? Eles dão ideia de experimento. Então, sei lá, a gente está construindo um submarino de verdade. Não é um mini submarino, é um submarino. Um negócio ambicioso. É bem ambicioso, vai ficar pronto daqui a 1 ano, mais ou menos. E aí eu disse que eu precisava de um alarme que quando eu estivesse dentro do submarino, eu tivesse que apertar ali uma vez a cada minuto para mostrar que eu estou vivo. E lá em cima uma luz iria acender no momento que eu não apertasse. Aí na hora, um professor, acho que uns 3 escreveram. Um professor que organiza uma feira de ciências lá no Nordeste, escreveu, eu já fiz isso aí, é super legal. Aí escreveu um professor de eletrônica de uma faculdade de Curitiba, a gente já fez isso aqui também, você quer fazer o nosso e tal. Então, essa relação tem sido bem bacana. Uma vez eu conversei, não sei se vocês conhecem, o Rafael Procópio, que é youtuber também, do Matemática Rio, é um professor de matemática. Estava na mesa também um professor de física, que faz o Física Total. Que assim como vocês, eles ensinam coisas no YouTube e tal.
E eles tinham uma visão bem ambiciosa de que o YouTube ia democratizar o conhecimento, e aí qualquer um ia poder ter acesso aos mesmos professores, às mesmas coisas. Vocês acham que o YouTube tem essa função mesmo de democratizar conhecimento, de dar maior acesso, de dar maior acesso ao conhecimento para uma maior gama de alunos ou não? Ou isso aí é só porque a gente ainda não entendeu direito essa novidade? Eu acho que sim, mas é importante a gente diferenciar o Manual do Mundo dos canais do Ives, do Física Total, e do Rafael, que é o Matemática Rio. Eles são professores, né? O Ives é professor de Física e o Rafael é professor de Matemática. E nem eu, nem o Iberê somos professores, né? Então, o nosso negócio é entretenimento, mesmo é que aí a gente acaba dando umas pinceladas de educação. E eles ensinam matemática, ensinam física para o Enem, para o vestibular, para a escola. E os canais são incríveis, aliás. Uhum. Assim como outros de inglês, de português, de biologia que a gente tem no YouTube hoje. Eu acho que o YouTube, sim, democratiza a informação. Porque antes, você precisava ter acesso ou a uma escola que dava aquele conteúdo, uma escola boa, que ensinasse matemática, física, biologia, direito, e nem todo mundo tem acesso. Hoje, no YouTube, você tem. Se você estuda numa escola que não oferece isso, você vai lá no canal dos meninos e você consegue aprender. O que, aliás, muita gente faz. Quando eu fui estudar para o vestibular e estudava em escola pública, eu assistia Telecurso 2000. Que passava na televisão. Hoje não, hoje você pode assistir YouTube. Então está democratizando o conhecimento, né? As pessoas têm acesso a esse conhecimento de graça. E pensando até em educação, tem duas coisas a mais do que a Mari falou. Primeiro, é que você consegue assistir a mesma aula com vários professores diferentes. Então, se você não entendeu com um, você vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro, porque eu me vejo fazendo isso, às vezes. Não entendi, teve um ponto aqui que eu não entendi direito, vou procurar a mesma aula em outros professores. E aí você pode ter aula com muitos professores sobre o mesmo assunto. E eu também acho um mecanismo muito interessante para os próprios professores, porque eles dão aula na classe, mas eles não assistem a aula dos outros, para ver como os outros lidam com aqueles assuntos. Então, o YouTube abre essa porta de um jeito que a gente nunca viu, né? E no nosso caso, como a gente não dá muitas vezes a explicação didática num vídeo e a gente só faz um experimento, para o professor que dá a explicação em sala de aula, ele pode usar o nosso vídeo para ilustrar, coisa que muitas vezes ele não vai ter recurso dentro de sala de aula. Por isso que os professores gostam do Manual do Mundo. Mas agora, você acha que as escolas, elas têm de se adaptar a essa nova era, assim, com o YouTube, com vários professores lá, ou elas têm que manter lá o que elas fazem e só, né, saber que existe? Então, eu acho que existe uma falsa sensação de que a tecnologia resolve a escola, né? Eu discordo completamente. Acho que a tecnologia é só uma ferramenta que ela está ali e que dá para você usar, mas você não vai ter uma escola boa sem ter a dedicação que a gente acabou de ver aqui 2 palestras atrás, sabe? De você chegar e conhecer os alunos de perto, ter intimidade com eles. Eu acho que fica quase dispensável a tecnologia quando você pensa nisso, né? Então, mas tem um problema aí que acho que os professores todos que estiverem aqui vão saber, que o nível de atenção das pessoas está caindo absurdamente. Eu já tenho mais dificuldade de ler do que eu tinha 10 anos atrás, porque eu fico querendo mexer no celular o tempo inteiro. Então, se isso acontece comigo, imagine com quem já nasceu com o celular no bolso. Então, esse desafio, eu não sei a solução dele, acho que a escola vai ter que lidar com uma bomba. Agora, vocês são pais, né? E pensando pelo ponto de vista do pai, quando o filho entra, e o filho pode fazer isso a qualquer momento, no celular do amigo, longe de você, ele entra no YouTube. E aí ele se depara com o conteúdo de vocês, ou conteúdo do Matemática Rio, ou Física Total, como a gente citou, enfim, conteúdos educativos, /entretenimento, aí, né? Talvez ele se incomode com algo que surja lá, o pai. Na escola ele pode ir lá e falar com o professor, né? Ele pode falar, cara, o que você falou naquela aula X eu não gostei, não corresponde ao que eu penso para o meu filho. Como é que o pai lida quando vocês, ou quem for na internet, fala algo ou ensina, direto ou indiretamente, o filho deles, com algo com o qual eles não concordam? Acho que a gente tem o mesmo desafio da televisão, né, de que sempre existiu a televisão ou os amigos, né, que o pai não tem controle sobre tudo e ele vai ter que dar alguns pilares básicos para o filho ali e a partir disso o filho vai aceitar um tipo de informação ou não.
Que vamos combinar, né, que a educação parte disso, né? Você tem um filho, você tem que educar essa criança. Então, você tem que educar e confiar na educação que você está dando para o seu filho, de que ele vai acessar determinados conteúdos e outros não vai acessar. E se acessar, você tem que ter vínculo com ele o suficiente para falar, meu, cara, isso daí não dá. E construir e ajudar ele a construir o próprio filtro, né, para ele poder entender se aquela informação ela está certa ou não, porque ele vai cair em conteúdos que muitas vezes não está mentindo para ele, né. Se a criança for pequena, não tenho a menor dúvida que o pai tem que estar acompanhando ali, tem que restringir o uso desses tipos de dispositivo, não tem jeito. Você não larga uma criança de 5 anos mexendo no YouTube aberto, né, sem ser o YouTube Kids, podendo mexer em tudo que ela quiser lá, porque vai dar em lugar que não é adequado. Sim. Um dos elementos do YouTube que tem mais incomodado alguns pais, você vê isso aí do que está sendo falado da mídia, é a publicidade. Como misturar publicidade, o conteúdo, o entretenimento e educação? Porque, às vezes, você se depara no YouTube, e aí não estou citando um caso de vocês, mas o YouTuber está falando sobre algo qualquer, um tema qualquer, e, de repente, ele pega uma caixa, abre aquilo, tira um produto, e, na verdade, você vê que ele estava falando tudo aquilo porque ele estava fazendo propaganda de uma TV, ou o que for. Então, aquele conteúdo de fim educativo fica comprometido. Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês avaliam o que se pode falar ou não no canal de vocês? A primeira coisa que eu acho a mais óbvia, mas que não se segue no YouTube, é que tem que estar indicado logo no começo do vídeo que aquele vídeo é patrocinado. No Manual do Mundo tem 2 avisos. Tem 3, se contar a descrição do vídeo. Tem um aviso automático do YouTube, que a gente coloca lá, você tem um checkbox ali que você coloca o vídeo patrocinado. Aparece um patrocinado por pelo menos 10 segundos na tela, ali, uma hashtag patrocinado, no começo do vídeo, que não é para não acontecer isso, né, da pessoa assistir até o fim e se sentir enganada. E está na descrição do vídeo quem patrocinou. Né, e normalmente vai aparecer no vídeo, né, vai saber. Então, esse cuidado tem que ser tomado. Outra coisa que acontece com a gente é que as pessoas acham que o Manual do Mundo é um canal infantil. Quem não assiste tem essa ideia. E vendo as estatísticas do YouTube, ele é muito... a gente não tem amostragens no YouTube, né? Você tem o número total ali. A pesquisa é perfeita, né? Não tem erro. Você vê que o número de adultos é muito maior do que o de crianças, ainda que se considerasse que grande parte das crianças estão acessando pela conta dos pais ou mentindo a idade, né? Então, até as publicidades que você vai ver no Manual do Mundo, elas são todas de adulto. Então, a gente fez vídeo para o último, acho que foi o da Shell, de um lubrificante da Shell. Oral-B. Oral-B, a gente fez Dolce Gusto, da Nestlé. Então, são todas coisas que a decisão de compra, obviamente, está para o lado de um adulto e não de uma criança. Mas aí tem também como o canal leva a sua linha editorial. Né? No nosso caso, a gente sempre tenta trazer alguma curiosidade. Por exemplo, essa da Dolce Gusto, a gente mostrou como as cápsulas eram feitas. Do Oral-B, nesse agora a gente fez um experimento. Da Shell, a gente mostrou como um carro de gelo foi feito. Uma escultura de gelo. Então, depende da linha editorial do canal. Né? No nosso caso, a pessoa ela vai ver uma publicidade, mas ela vai aprender alguma coisa com aquilo. Não é simplesmente pegar um galão da Shell e falar, olha, usa aqui o óleo da Shell, usa a gasolina da Shell. Não, ela aprendeu alguma coisa com aquilo, é uma pauta nossa, é um tema nosso, que o patrocinador apoia aquele vídeo. Agora, tem canais que tem uma outra linha editorial, que vai pegar o galão da Shell e falar, olha, no meio do assunto, está falando de música, vai pegar o galão e falar, olha, compra gasolina Shell. Então, você tem que conhecer mesmo o canal que você está assistindo. Isso é importante também. A gente não fala disso, né, no YouTube. Que cada canal tem liberdade para seguir uma linha editorial. Né? E a gente é bem cuidadoso de negar coisas que vão contra o que a gente acredita, que são conflitantes com o que a gente já ensinou. Com o que a gente acredita, com o que a gente consome em casa. Tem um elemento muito próprio do canal de vocês, que assim, lá vocês ensinam a fazer várias coisas. Por exemplo, tem um vídeo que ensina a fazer uma metralhadora de elástico, né? Que dispara elásticos. Tem outro que ensina a fazer uma máquina de refrigerante. Vocês têm uma gama muito grande, mas em alguns momentos a coisa pode ficar perigosa. Pode imaginar aquele mundo de Beacon, lembra? Antigamente explodindo tudo. Como é que lida com isso? Porque um jovem pode olhar aquilo, tentar fazer em casa. Como é que vocês orientam para não dar chabu?
Então, acho que qual é o nosso filtro? O nosso filtro é os riscos que a pessoa vai correr fazendo aquilo são os riscos que uma pessoa normal corre no dia a dia e que ela tem que aprender a lidar. Então, você tem que mexer com uma faca, você tem que mexer num fogão. São coisas que todos os adultos têm que saber mexer, né? E as crianças, a pessoa ao longo do desenvolvimento dela, em algum momento, ela vai ter que aprender aquilo e normalmente vai ser bem cedo, né? Com 12 anos você já confia que alguém consiga lidar com estilete, por exemplo. Não, e uma criança, por exemplo, que cresce numa educação montessoriana, que desde pequenininha, com 2, 3 anos, já cresce brincando com vidro, porque eles consideram que isso faz parte do desenvolvimento normal de uma pessoa e que ela já tem que crescer sabendo lidar com essas coisas perigosas, entre aspas. Mas aí tem o outro lado, pode... Não, voltando aí tem você. O outro lado, então, tá, esses riscos, estilete a gente usa o experimento outro vai fogo em proporções aceitáveis, mas o que a gente não faz, e aí a gente tem uma coleção de vídeos que a gente não fez, são vídeos que mesmo um adulto se machucaria fazendo, ou quando a criança vai fazer, ela acha que é seguro, mas não é. Então, tem uma série de coisas que são armadilhas aí que você vai cair. Por exemplo, fazer um arco para atirar flechas usando um cano de PVC. É a coisa mais fácil do mundo. Você dobra o PVC em cima de alguma coisa quente, você constrói um arco que eu dou um tiro, enfio a flecha lá no fim do teatro. Aí você vai fazer isso com 10 milhões de inscritos, quantos deles vão ficar sem olho no final do experimento, sabe? Então, aí a gente que é óbvio que vai se machucar. Agora, se você vê esse negócio que usa estilete, poxa, tem que aprender a usar isso aí, faz parte da nossa vida, né? A gente usa fogão dentro de casa. É muito fácil de explodir uma casa usando fogão, mas você não vê todo dia a casa explodindo com fogão. Porque as pessoas sabem mexer, faz parte do que a gente aprende. Mas a gente não cresceu aprendendo a atirar com arco e flecha. Isso foi de outra cultura, né? Se fosse para um menino indígena que cresceu vendo o pai atirar com arco e flecha, ele vai falar, não, por que você não vai ensinar isso, né? Tão óbvio, nunca ninguém acertou ninguém lá na minha aldeia. Do mesmo jeito que nunca ninguém explodiu fogão aqui em casa, né? Não é uma coisa com que a gente aprende a lidar das crianças. E aí dentro do vídeo a gente coloca um aviso. Se você for criança, peça ajuda a um adulto. Sempre que eu uso alguma coisa que a gente acha que uma criança pequena não pode usar, a partir do estilete para cima a gente já coloca um aviso. E a gente sempre tenta usar também de um jeito que a pessoa já aprende como usar no vídeo. Fica evidente que vocês notam a responsabilidade que vocês têm, mas isso já é notável desde o início do canal, porque vocês começaram há 9 anos, se não me engano, né? 10 anos. 10 anos, e lá no início vocês já tinham essa noção desses perigos, desses detalhes? De perigo, sim, né? Acho de que perigo, sim, desde o começo. Sempre toma cuidado com linguagem também. Então, no Manual do Mundo não tem palavrão. E essas questões perigosas a gente sempre entendeu que não é para se colocar publicamente, né? Que o Manual do Mundo a gente nunca fez pensando em crianças, mas quando começou a aparecer comentário de criança, a gente falou, tem criança assistindo, então tem que prestar atenção nesse público. O nosso filtro ficou um pouco mais elevado quando a gente percebeu que as crianças estavam curtindo o nosso conteúdo. Mas desde o começo, sim, a gente sempre pensou que não pode ensinar coisas com quais as pessoas vão se machucar, né? Que elas vão cair nessa armadilha de achar que não se machuca, mas machuca. E, ao mesmo tempo, de sempre ter uma linguagem adequada que pudesse entrar, o meu avô pudesse assistir e se sentir confortável, sabe? Mesmo porque eu não acho necessário, dentro do nosso conteúdo, que se use palavrão, qualquer coisa assim, não que eu seja contra. Mas é que a gente não é assim. O Manual do Mundo também reflete muito do que a gente é. A gente é meio chato mesmo. A gente não fala palavrão, fala muito pouco. O que a gente mostra no Manual do Mundo é muito do que a gente é, né? Do que a gente faz em casa, do que a gente faz com a nossa filha. Isso deixa a nossa consciência um pouco tranquila, no sentido de que muita gente fala, olha a responsabilidade que vocês têm, 10 milhões de inscritos e tal. Se eu for dormir pensando na responsabilidade que tem, a gente não vai dormir nunca mais. Mas o que a gente deixa tranquilo é que a gente é responsável no nosso dia a dia e é isso que a gente mostra nos vídeos. Então, a gente acha que se todo mundo fosse igual a gente, o mundo estaria um pouco melhor. Né? Que claro, né? Cada um pensa no seu umbigo achando que é melhor. Mas menos, tem bastante gente que eu tenho certeza que tem a convicção de que se o mundo fosse igual a ela, estava perdido. Mas a gente tenta passar valores bacanas, que a gente... Os valores que a gente acredita. Falando nisso, em valores, tem um vídeo no canal de vocês que sai um pouco do típico, assim, do que vocês costumam fazer, que vocês falam de violência contra crianças.
Então, vocês falam de bullying, de assédio. Por que vocês resolveram que era a responsabilidade de vocês falar desses temas para o público de vocês? E qual é o retorno que vocês tiveram desse vídeo? Porque são assuntos delicados, que saiu desse escopo, e por que vocês falaram, agora é hora de falar disso, para esses 10 milhões? Então, tem uma série de coisas que a gente agora, nesse momento, está achando que é hora de falar disso. Porque a gente percebe que você só ensinar conteúdo, só passar conteúdo, não é suficiente. A gente tem que colocar alguns valores nisso. E aí a gente acha que alguns assuntos a gente tem que começar a tratar. O que a gente percebe muito é a falta de cuidado que as pessoas têm ao lidar com a internet, né? Seja fazendo bullying ou seja se expondo demais. Então, essa é uma coisa que a gente gostaria de enfrentar melhor. A gente já fez vídeos falando sobre bullying com beleza e coisa assim, e com aspectos físicos. E acho que o que acontece é que um monte de gente se encoraja a tomar atitudes depois que assiste o vídeo. Então, a gente tenta fazer o vídeo de um jeito bem tranquilo, para ninguém sair assustado, nem sair ofendido e nem nada. Mas você vê nos comentários claramente que caiu uma ficha ali de que a pessoa pode agir contra aquilo. Agora, nem todo mundo no YouTube é responsável como vocês, né? Vamos combinar. Lá vocês veem outros vídeos, né, de outros YouTubers sobre, por exemplo, defendendo que a Terra é plana, que é uma coisa que virou moda no YouTube, né? Tem vários YouTubers, para quem não sabe, que deram para defender que a Terra é plana e que não dá voltas e por aí vai, né? E dentre outros, né, você vê erros crassos de química, indicações muito erradas. Quem ganha na internet? O obscurantismo, né, que é obviamente ojeritzado aí pelos professores, ou o conhecimento? E como fazer com que o conhecimento se sobressaia frente a todas essas besteiras que circulam pela internet? Bom, primeiro, que isso não é um movimento do YouTube, né? Infelizmente, é um movimento do século XXI. O obscurantismo e fake news e etc. Em cada setor você tem uma história para contar. A história do YouTube é terra plana, é motor de energia infinita, está nesse ponto. E o que eu acho que o YouTube tem, que é melhor do que as outras mídias nas quais a gente troca informação hoje, se for pensar que a gente troca informação socialmente, basicamente, no Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e YouTube. São esses 5 formas que se troca informação hoje. Nenhum dos 4 outros, que não o YouTube, eles conseguem ter conteúdo relevante. Você vai ter uma imagem falando alguma coisa, você vai ter um parágrafo, um áudio, um videozinho curto. No YouTube, não. Você consegue ter conteúdo de qualidade profundo, né? Você consegue ter um curso inteiro ali, de 30 horas de vídeo, enquanto nenhum desses outros meios consegue. Então, acho que o YouTube, ao mesmo tempo que ele permite ter o terra plana, etc., ele também é a única dessas ferramentas que vai conseguir debater com profundidade qualquer tema. Uhum. Então, vocês acreditam que é possível, pelo YouTube, despertar num aluno a curiosidade, que foi até comentado aqui antes, né, no Karnal, a parte da curiosidade, o quanto isso é importante para os alunos? Vocês acham que no YouTube é possível despertar essa curiosidade, despertar o interesse pela ciência e tecnologia, no caso de vocês? Ou quem chega no canal de vocês já tem esse interesse, já é alguém com essa tendência, assim? Vocês se veem também como disseminadores assim, do interesse, dessa curiosidade? Esse é o nosso objetivo com o canal. Essa acho que é a nossa... É colocar uma sementinha de curiosidade nas pessoas. E tem muita gente que foi cursar química, física, engenharia por causa do Manual do Mundo. Como vocês sabem disso? Conta. E-mail. As pessoas mandam um e-mail dizendo que escolher, ou em evento, né, quando a gente encontra com as pessoas falam, vim fazer tal curso por causa de vocês, ou ganhei prêmio na FEBRAS, que é a Feira Brasileira de Ciências, por causa de vocês, consegui acertar questão no Enem, no vestibular, por causa de vídeo do Manual do Mundo. Então, eu acho que quando as pessoas chegam e contam isso para a gente tem certeza de que está no caminho certo, assim, de que a gente está conseguindo plantar aquela sementinha. Porque ela vai no Manual do Mundo, tem ali um aperitivo e depois vai para outros canais que vão ajudar a fazer ela passar no vestibular, né? Como Matemática Rio e o Física Total. E acho que a gente presta muita atenção para não pregar para convertido.
para não ficar... Porque senão você vai começando a complicar cada vez mais a linguagem, né? Você parte do princípio que todo mundo que assiste o Manual do Mundo é nerd, todo mundo já sabe esse conceito porque eu ensinei há 200 vídeos lá atrás, então não preciso mais falar dele, vamos para a próxima. E é errado, porque aí você vai começar a selecionar só as pessoas que já gostam muito daquilo que você está falando e não traz gente nova, né? Então a gente fica muito feliz quando o cara que senta lá no fundo da classe, que nunca deu bola para química e física, começa a se interessar porque assistiu o Manual do Mundo. E aí tem muitos depoimentos que a gente recebe o tempo todo. E para fazer isso, a gente presta muita atenção em ter uma linguagem universal, para que todo mundo entenda o que a gente está falando, desde a criança até o avô, para que todo mundo consiga fazer junto ou entender junto o que a gente está falando. Se a gente fala de um jeito muito rebuscado, começa a inventar firula no jeito de falar, as pessoas não entendem. E aí a gente só vai pegar o nerd, né? O cara que estudou mais, que já consegue entender mais de determinado assunto. Mas falando de um jeito simples, a gente acha que consegue atingir todas as faixas etárias. E aí vem esse resultado maravilhoso. Aí nos eventos a gente encontra o cara que passou no vestibular e a avó que vai com o neto, que fala que no final de semana faz junto, casal de namorado, pais e filhos. É incrível. Sim. Pai que vai com o filho que o pai é fã e o filho nem quer tirar foto o pai fica com com vergonha. Sim. Tem duas perguntas aqui da plateia que elas, na prática, são a mesma, então vou fazer as duas ao mesmo tempo. Primeiro, de qual área vocês vêm? Né? Compartilhar um pouco desse background. Eu acho que mais do que isso também, mostrar se essa área da qual vocês vieram, né? Se isso influenciou no que vocês fazem hoje. E a segunda é, qual é a profissão de vocês agora? YouTuber? Se for pensar numa profissão um pouco mais antiga, a gente é dono de uma produtora de vídeo. Ou a gente é apresentador de vídeo, né? Alguma coisa assim, é muito próximo disso, né? É que agora esse vídeo é exibido no YouTube, mas isso não faz muita diferença, porque se o YouTube acabar amanhã, a gente vai apresentar vídeo na TV, no Facebook, em DVD, que não existe mais, ou qualquer coisa. É que agora tem essa nova profissão, né? Que chamam de YouTuber. YouTuber. Que eu acho que é o cara que consegue levantar a pauta, gravar, apresentar, editar, publicar. Interagir nas redes sociais depois, né? É o cara que consegue acompanhar tudo. Então, fazer todas essas funções acaba sendo um YouTuber. Não faz tudo no entretenimento. O que, no caso da gente, nem é mais assim, né? A gente não edita mais, a gente tem uma série de atividades ali que são outras pessoas que fazem. Né? É até legal para mostrar a dimensão do trabalho, assim, para quem não é tão familiarizado. Quantas pessoas trabalham assim em cima dos vídeos de vocês? Como vocês falaram, tem até um físico, né, que vocês consultam. E eu sei que quando precisa, vocês consultam outros também, outros especialistas de outras áreas. Sim. Mas quantas pessoas trabalham num vídeo de vocês? A gente tem umas 15 pessoas que fazem parte das pessoas com quais a gente conta, assim, que fazem parte da folha. Né? Que fazem parte da nossa folha de pagamento ali. Que vai desde alguns editores até uma parte comercial. Aí a gente precisa de ter produtor, câmera, assistente administrativo e uma série de coisas, porque a gente já está muito grande, tem que lidar com uma série de coisas ao mesmo tempo, né? Então, é mais ou menos esse tamanho. Agora, vieram várias vezes aqui a mesma pergunta, então acho que o pessoal está interessado, né? E, por exemplo, da Alessandra Penteado aqui, de que qual foi a motivação de vocês para começar o Manual do Mundo lá atrás, como começaram e quais foram as dificuldades iniciais? Vamos lá, pensando em formação, eu sou jornalista e a Mari é terapeuta ocupacional. A gente se conheceu na USP, que foi onde a gente fez a faculdade, e acho que isso diz muito sobre o que a gente faz hoje, porque a gente se ferrou absurdamente para entrar na USP. Nós dois viemos de Piedade, que é uma escola de uma cidade do interior, a gente fez escola pública, então a gente teve que percorrer aí um caminho bem difícil para conseguir entrar na USP. E não é que a gente tenha escolhido a USP por ser a melhor universidade, mas por ser a única possível para quem não tem dinheiro para pagar uma universidade. Porque a USP, para quem não sabe, fornece muitos... apoia o aluno. Então, dá casa, bolsa trabalho, bolsa alimentação. Então, você consegue fazer a universidade, você vai fazer a universidade de graça. Então, dá para fazer. Foi por isso que a gente escolheu a USP Você também. consegue chegar a R$100 no bolso, que foi o nosso caso, e não tinha condição de pagar onde morar, por exemplo, e consegue se formar lá, porque a universidade te dá todo esse suporte. Isso tem a ver com o Manual do Mundo, por que a gente pensou o Manual do Mundo também, né?
Quer contar essa o Manual do Mundo, a gente queria compartilhar conhecimento com ele. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que a partir do momento em que a pessoa tem conhecimento, de que ela tem o saber, de que ela sabe as coisas, ela se sente empoderada, ela consegue fazer as coisas no mundo, né? Ela se sente mais segura. Você conhece o Manual do Mundo, você está falando aqui de um monte de coisa do Manual do Mundo, quer dizer, você estudou o Manual do Mundo, então você fica muito mais seguro para falar sobre o Manual do Mundo com a gente. E a gente acredita muito nisso. Foi assim que a gente começou o Manual do Mundo. Antes da gente começar, a gente criou um blog, Mariana Terapeuta Ocupacional, na época, que é a minha formação, é uma profissão da área da saúde, para divulgar coisas sobre a terapia ocupacional, um blog de educação em saúde mesmo, assim, para ajudar as pessoas. E aí a gente foi ganhando mais experiência com a internet. Nessa época o Iberê também trabalhava como jornalista na internet, e isso foi enriquecendo, né? O nosso repertório aí para trabalhar com a internet. A gente aprendeu a trabalhar com SEO, que era super importante. Agora tem também, mas na época, sem isso, você não conseguia fazer nada na internet. SEO é usar palavras-chave para o Google conseguir te encontrar, né? Para a pessoa digitar alguma coisa no Google e te achar. É que na época nem tinha YouTube, né? Na época era só site. Você entrava no Google, digitava alguma coisa lá e aí saíam sites. E a nossa pretensão era de criar um portal, por isso o nome, Manual do Mundo. Era para ser um manual do mundo, uma enciclopédia num site, no formato de um site. Então a pessoa digitaria no Google como fazer pudim de leite, como afiar a faca, como limpar carpete. E aí ia sair o site do Manual do Mundo. A ideia inicial era essa, né? A ideia. Os primeiros vídeos eram todos mais ou menos nessa linha. E aí a gente fez algumas experiências lá, e as pessoas começaram a gostar dessas experiências, pedir explicação, gostaram do jeito que a gente explicava, e a gente percebeu que era legal seguir esse caminho que estava em falta, né? Que pouquíssima gente faz no YouTube. Tem uma pergunta aqui para terminar, que deu nosso tempo, mas que veio do André Camargo, que é estudante. Ele fez uma pergunta que mostra muito a interação do público com vocês. Que ele falou, vocês podem fazer um vídeo ensinando a fazer um lava-lamp? O que representa, a meu ver, uma pergunta assim, né? Que muita gente deve mandar essas perguntas para vocês. Deve pedir isso como, mesmo vocês, falando, não são alunos, a gente não é professor, mas como um aluno pergunta para um professor. Como é que vocês respondem perguntas assim, mais específicas, vocês podem fazer um lava-lamp? Ou quando alguém pergunta, por exemplo, olha, você pode me ensinar o princípio da física, que explica por que esse elástico voa a tal velocidade quando disparado pela arminha que você acabou de me ensinar. Como é que vocês se preparam para responder essas perguntas? Vocês respondem todas? Atendem? Não, individualmente a gente não consegue, é impossível. Até 2012, 13, a gente conseguia responder absolutamente tudo em todas as redes sociais. Agora, você lança um vídeo, em 2 horas ele está com 1000 comentários, e no dia seguinte está com 3, 4 mil, um vídeo. Né? E aí a gente tem 1.400 vídeos. Aí o número de comentários é impossível. Mas pensando em como que a gente lidaria com isso, na hora, primeira coisa, dá para fazer, já vou pesquisar se é possível fazer o lava-lamp. A gente vai criando um banco de coisas que são possíveis de fazer. A gente tem uma coleção de vídeos futuros que é absurda, né, de coisas que a gente pode fazer. Esse já é uma sugestão bacana. E já explico porque a gente não fez, se ele estiver aqui na plateia, porque é absurdamente perigoso o jeito caseiro de fazer. Você tem que misturar metade álcool, metade óleo e colocar em cima de uma lâmpada. Você acabou de ensinar. E aí, não, mas perigoso, já explico por que é perigoso. Só para vocês entenderem, tem coisas que ficam lá na nossa produção durante muitos anos. Esse lava-lamp deve estar desde 2010 lá na produção. Durante muitos anos, porque a gente fica esperando para descobrir um jeito de fazer seguro, para ninguém se machucar, porque a gente quer ensinar. É legal ensinar. Na hora que a gente achar um jeito de substituir o álcool por uma coisa que não seja tão inflamável, que não tenha o risco de você quebrar o vidro e tacar fogo na casa, né? Esse é um bom exemplo de coisa que é perigosa mesmo, não é legal fazer. Então, a gente vai fazer. E ele está lá guardado, tem um monte de link indicando pessoas que fizeram, de como explicar isso de um jeito legal e tal. E às vezes a gente coloca, se a pessoa pediu de um jeito bacana, a gente aguarda lá também o e-mail que a pessoa mandou e vai criando esse banco gigantesco de novas ideias. Perfeito. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que todos tenham gostado.